A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo Josué, capítulos 16 ao 18 e Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 24. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Visite também a playlist do projeto para que você possa dar início ao seu projeto também. Josué, capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Heron de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima, e sai este termo para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos sendo-lhes tributários. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Baçã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azé até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de En-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá
no termo de Manassés, e a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram essas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim.
E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote-Adá, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Quiriate-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha sair à fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia à fonte de Rogel. E ia desde o norte, saía em Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. E passava até o lado defronte de Arabá, para o norte descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte. Na extremidade do Jordão para o sul, este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente, esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias, e as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla e Emeque-Queses, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonal, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requem, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. E Gebeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 24. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.